Oi, gente, vamos iniciar então a live do PyLadies Caxias do Sul. Então, essa live é de aniversário do PyLadies. O PyLadies completa hoje 3 anos de eventos em Caxias do Sul. Eu me chamo Eliane, sou a fundadora do PyLadies em Caxias do Sul e organizo os eventos do PyLadies. O PyLadies é um movimento internacional, tem vários regionais no Brasil todo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carreira, liderança, mulheres, nessa área tão rica que é a tecnologia. Para isso, eu convidei 2 pessoas bem especiais, uma delas é a Lidiane, ela é consultora de carreira, e a Évila, que também faz parte da área de TI. Então, eu vou convidar agora a Lidiane para entrar na live, se apresentar e nós começarmos o bate-papo. Oi, Lidiane, tudo bem? Olá, tudo bem? Você me escuta, Eliane? Sim. Tudo bem? Então, muito prazer, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês hoje, conversando sobre lideranças, as mulheres, né, nesse mundo da liderança e também a tecnologia. Eu sou consultora de carreira da Natus, desenvolvimento humano e organizacional. Hoje nós temos aí ferramentas disponíveis, né, no mercado de trabalho para trabalhar competências mais focado aí para a área de liderança. Vai ser um prazer aí conversar com vocês hoje. Muito obrigada, Lidiane. Agora eu vou apresentar a Évila, que vai conversar também conosco nessa live. Olá, Évila, tudo bem? Oi, tudo certo? Então eu vou me apresentar, né? Meu nome é Évila Vanessa, eu sou aluna graduanda finalmente do curso de Tecnologias Digitais na Universidade de Caxias do Sul e atualmente eu trabalho com assessoria de imprensa em Flores da Cunha. Bem, Évila. Muito legal. Tudo certo. Então, nosso primeiro tópico, vamos falar um overview sobre a área de TI, sobre as expectativas de carreira, mercado de trabalho. Então, Lidiane, tu gostaria de começar? Posso começar. Quando a Eliane me fez esse convite, né, para falar sobre tecnologia, e eu fui buscar um pouco, então, pesquisar sobre esse mercado, ver quais são as tendências, quais são as facilidades, quais são as oportunidades. E eu encontrei a Brascom, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. E nela, eles trouxeram 19 tendências de mercado aí para o próximo ano. E dentre essas tendências, 9 estão envolvidas aí com a área de tecnologia. Tá? A gente viu bastante, né? Acho que está mutado o teu microfone. Lidiane, está mutado o teu... Agora sim, né? Uhum, eu sim. cliquei aqui. Então, dentre essas tendências de mercado, nós temos 9 voltadas para a área de tecnologia. E quais são elas? A primeira é desenvolvimento de software, segunda, ERP, que é Enterprise Resource Planning, a terceira, banco de dados, gestão de projetos, suporte, experiência e interface do usuário, business intelligence e segurança da informação. Então, bem bacana, né? Nessa pesquisa nos mostra que esse mercado, sim, ele está em ascensão. E nós tivemos muitas mudanças aí com a pandemia, novas formas de trabalhar, tanto para profissional, quanto no mundo da educação também. E muitas pessoas estão trabalhando no home office. Hoje eu trabalho no home office também. Eu tive essa oportunidade de trabalhar no home office antes da pandemia, então eu fiquei uns meses aí fora do país e eu consegui, mesmo de fora, trabalhar com várias plataformas, continuei desenvolvendo os meus
clientes, as equipes, né? E com a pandemia, sim, trouxe muitas questões preocupantes, nós estamos, né, com muitas incertezas no mercado de trabalho, mas também com muitas oportunidades e principalmente aí para a área de tecnologia. Eu, particularmente, acabei conhecendo diversos aplicativos, plataformas. Hoje, eu estou cursando uma segunda graduação também e eu vi a evolução dos professores, da própria instituição também, né? Adquirindo aí novas formas de trabalhar e investindo nessa área de tecnologia. E eu fui atrás também de pesquisas com a Abdicom, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, elas nos traz uma informação que cresceu 100% a questão do e-commerce, né, no país. Então, dobrou aí a questão de pessoas aderindo ao e-commerce comparado com o ano passado. E não só, então, trabalho remoto, como oportunidade de fazer negócios, né, tanto quanto as startups também oferecendo novas soluções para o mercado de trabalho. E a indústria 4.0, ela também nos traz aí uma demanda, novas oportunidades também de trabalho para os profissionais da área de TI, que é para que ocorra nessa substituição de trabalhos repetitivos por sistemas e máquinas inteligentes. Então, quando a Eliane me trouxe essa oportunidade de conversar com vocês, de falar sobre esse universo aí da tecnologia, da área de TI, eu fui buscar esses números são bastante positivos para a área, né? E agora eu vou passar a palavra para as meninas para que elas nos tragam um pouquinho da realidade delas, trabalhando aí dentro dessa área de tecnologia. Como a Lidiane falou, né, muitas pessoas hoje estão trabalhando home office, né, mas o trabalho remoto, para quem é da área de TI, já é bastante utilizado. Então, eu comecei como trabalhando remoto ali no início do ano, em janeiro, antes da pandemia, antes de tudo acontecer, né, e para uma empresa de Floripa, de Florianópolis. No meio da pandemia, muitas dificuldades aconteceram, né? A empresa optou por home office todo mundo. E depois saí dessa empresa, hoje eu trabalho para uma empresa de São Paulo, é a Squid, e também eles estão contratando todo mundo, independente da cidade, porque a empresa já adotou o home office, né? Tem o escritório, mas não é mais uma obrigação ir para o escritório. Isso, Eliane, é bem bacana você trazer, porque muitas empresas agora, com esse novo formato de trabalho, talvez não voltem mais para aquele modo tradicionalista de trabalho, né? Se você for pegar uma região de São Paulo, por exemplo, eu fui diversas vezes para lá, você consegue aí chegar ao ambiente de trabalho muitas vezes com 1, 2 horas aí de trânsito. Então, com certeza reduz custo e é uma nova forma mais aberta, mais conectada, vamos dizer assim, com as novas tecnologias, né? Isso mesmo. E muitas empresas, eu entrei em contato com elas e elas disseram que elas iam manter o remoto, né? Mesmo depois que voltar ao normal a pandemia, né? Algumas, aqui na região de Caxias do Sul, o pessoal ainda gosta bastante do presencial, né? Mas também, né, com a pandemia, é um grande aprendizado que o trabalho remoto também é possível. Vou passar a palavra para a Évila, então, para ela compartilhar um pouquinho do conhecimento dela, um pouquinho sobre as carreiras. Pode falar para nós, Évila? Estão me ouvindo bem? Sim. Beleza, então. Como a Lidy estava falando, tem aquela questão das tendências de mercado, né, das áreas da tecnologia. Porém, como eu sou parte de um curso que ele é diferenciado no mercado, porque ele trabalha a questão da interdisciplinaridade, né? O curso que eu vou me formar agora, final do ano, ele se pauta em 3 áreas, que é comunicação, informática e artes.
Então, o pessoal, quando ele escuta falar que alguém estuda TI, ele só pensa e se limita à programação, à engenharia de software, e eles ficam muito fechados nesse pacote, vamos dizer assim. O pessoal acha que TI é apenas isso, mas não, existem os cursos correlacionados que também podem ser considerados da TI. Por exemplo, a maioria dos materiais que o pessoal consome hoje em dia, ele ou depende de algum material computacional, né? Por exemplo, as pessoas hoje, elas podem trabalhar com game design, que é o design de jogos, que teve um grande crescimento agora na época da pandemia. Não apenas isso, como arte digital, criação de objetos de aprendizagem, que é os famosos AVA, que é o ambiente que as universidades e algumas escolas se utilizam. Tem a questão da computação gráfica, que é se utilizar de código para criar ambientes virtuais. Não só o web design, desenvolvimento de aplicativos, não só os aplicativos normais como iFood, Uber, mas também aplicativos de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista. Tem também o pessoal que se utiliza da programação para fazer criações artísticas e também experiências digitais. Tem também a animação, os desenhos que a gente assiste, que a gente vê, tem um fundo de computação por trás. Tem a própria criação de software, a indústria 4.0, a indústria de entretenimento, enfim, é muita área que ainda usa a computação, né? Não é só a questão da programação em si. Então, como vocês estavam falando também do crescimento da questão do mercado, do profissional remoto, uma coisa legal de ser trabalhado é que o pessoal tem que investir bastante em questão de portfólio, porque até hoje algumas empresas elas usam o portfólio como avaliação, porque ele é o teu trabalho virtual, né? Só que o pessoal acha que o portfólio é só quem faz arte, essas coisas pode ter portfólio. Não, portfólio nada mais é do que o teu trabalho. Acho que cortou um pouquinho. Caiu? Voltei? Voltou. É que às vezes dá uma queda, minha internet não me ajuda. A gente depende da internet. São questões do online, né? É a vida, isso aí, né? nós vamos nos adaptando. Isso aí. Enfim, a importância mesmo de ser um profissional digital, né? De ter esse portfólio. Por exemplo, eu trabalho com engenharia, mas eu não posso ter um portfólio. Claro que pode. Tu pode digitalizar os teus trabalhos, tu pode colocar pessoal que trabalha mais com programação, tem um GitHub, pessoal que trabalha mais com artes tem o Behance, o Portfolio Box, o Carbon Made, o Adobe Portfolio, tem o DeviantArt que é só para arte, enfim. O importante é tu tornar o teu trabalho acessível. Por exemplo, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, como é que eu vou atingir empresas de São Paulo, de fora? Muitas vezes eles não têm tempo de avaliar um currículo. E o portfólio, sim, ele vem como uma ferramenta para poder tu mostrar na prática o teu trabalho, né? Essa é a questão. Muito bem colocado, Évila. E a Évila estava falando sobre cursos, né? É bem importante, assim, quem está entrando para a área, geralmente precisa de ter um curso a mais, né? Então, vários cursos o pessoal faz na Alura, na Udemy, tem vários cursos curtos de especialização mais técnicos, né? Porque às vezes a gente faz uma faculdade, faz um tecnólogo, um técnico, mas a faculdade ela te dá um overview mais abrangente, e aí às vezes a gente precisa de uma especialização um pouquinho mais específica, né, em determinada ferramenta. O pessoal tem perguntas no chat, querem perguntar alguma coisa sobre carreira, podem escrever nos comentários, tá bom?
vamos falar no próximo tópico. O próximo tópico é sobre mulheres na TI. O PyLadies é um movimento de incentivo às mulheres na TI. Então, a gente faz vários eventos, oficinas, né? Esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu fazer como a gente queria, né? Todo ano a gente faz um evento. E o objetivo é realmente mostrar que a área tecnológica, ela é, sim, difícil, mas não é impossível, né? Se tu tem um bom professor, tu consegue. Um bom professor, uma dedicação, né? Você consegue, sim, ter uma posição. E, como a gente já falou, a área de TI é muito rica, né? E está aumentando cada vez mais. A gente precisa de profissionais, ainda mais agora na pandemia, onde muitas empresas precisaram se adaptar com novos recursos tecnológicos, desenvolver, né? As lojas tiveram que procurar vender online, né? Porque não podiam ter a loja aberta. O uso de robótica também aumentou bastante agora na pandemia, porque alguns serviços tiveram que ser automatizados, né? Por conta do contato físico, por conta dessas questões, né? Então, lá no Japão foi usado robôs para servir as mesas, enfim. É claro que os robôs não vão substituir, né, um serviço humano, né? Ainda a gente tem uma limitação nisso, né? E nós, como seres inteligentes, digamos assim, a gente está ali para desenvolver, né, mais o cognitivo. Então, vamos falar um pouquinho sobre mulheres na TI. Lidiane, pode falar um pouquinho para nós? Claro. Esse próximo tópico, então, mulheres na TI, eu também entrei um pouco nesse universo, entendi quais eram as oportunidades, né? E segundo o PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílio, hoje eles relatam que dentre 580 mil profissionais da área de TI, apenas 20% são mulheres, né? E se a gente for avançar e olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, eu pesquisei também e esse número não foge muito, são 25% de mulheres nessa área. Também fiz uma pesquisa na Google e eles revelaram que em torno de 30% do efetivo deles são mulheres, tá? E o que isso nos diz? Que talvez aí tenham algumas dificuldades, alguns obstáculos nesse mercado de trabalho, ou talvez falte, né, um pouco de informação. E eu vou voltar a passar a palavra para as meninas, né, para nós entendermos o que elas sentem estando nesse universo, qual é a realidade delas dentro do curso, se elas enfrentaram talvez algum rótulo, né, alguma dificuldade nesse processo da área das exatas. Como mulher na TI, né, desde quando eu iniciei, a gente, na faculdade, é sempre a única mulher na sala. Quando a gente encontra uma outra mulher, uhul, né? Porque a gente acaba ficando meio sozinhas, né? Tem essa dificuldade, então, em interagir com os colegas, porque todos os colegas são meninos, né, praticamente, então tu tem uma barreira ali de conversar com uma pessoa, né, às vezes eles também são um pouquinho mais fechados, então também tem essa dificuldade de a gente conversar, trocar uma ideia, enfim, né, sobre o conteúdo. Na área de trabalho também, a maioria é majoritário masculino, né? Na empresa que eu tô hoje, eu sou a única desenvolvedora, não tem mais nenhuma na empresa. A gente tá em, acho que a gente tem uns 15 desenvolvedores hoje, né? Mas isso se reflete em outras empresas também, né? Nas empresas que eu trabalhei, também tinham números bem baixos. Liliane,
E deixa eu te perguntar, as estatísticas nos mostram isso e você está validando hoje no teu mercado de trabalho, tanto nos cursos também. E o que você entende que foram as principais dificuldades para entrar nesse, né, universo da tecnologia? E também quais foram as facilidades, porque a gente tem também elas tendo um perfil feminino para trabalhar com as tecnologias, né? Sim. Eu acho que o principal, assim, por ter menos mulheres, é o incentivo, né? Porque as mulheres não são incentivadas a entrar na área de exatas, né? Não mesmo. Nenhuma, O né? que você está fazendo aí? Essa área não é tua, deixa o homem que o homem sabe mais. É mais ou menos isso. Isso aí. E ainda quando a gente tenta entrar, ainda tem essas barreiras, né? Que é um pouco do preconceito, né? Que acha que a gente não tem um pensamento lógico, racional, né? Que a gente tem um pensamento mais emocional e que não é verdade, assim, a gente tem também um pensamento racional. Mas tem outras iniciativas, né, que ajudam para que tentam driblar isso, né? Como a Lidiane falou, isso não é um problema de Caxias, não é do Rio Grande do Sul, isso é do mundo todo, na verdade, né? Isso acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro a gente tem dificuldades e poucas mulheres na área de TI. Quer comentar um pouquinho, Évila? Sim, sim. Já eu vou falar pelo meu curso que ainda bem ele tem um percentual feminino um pouco mais. Tá me ouvindo? Eu falei? Tô ouvindo alguma coisa? Agora sim. Então eu tava falando que nem. Tá, enfim. Eu vou falar pelo meu curso, porque ele tem um percentual feminino maior, né? Então, no nosso caso, por ter mais esse aspecto criativo, um foco mais nos jogos, na ilustração, mas tem uma adesão feminina maior, né? Diferente dos cursos como ciência da computação, que dá para contar as gurias no dedo, sistemas da informação tem um pouco mais, mas ainda assim dá para contar no dedo. Enfim, é importante mesmo ter esse estímulo, né? Porque pouco se estimula as gurias a trabalhar nessa área, porque é uma área interessante, é uma área divertida de se trabalhar, e até porque, né, a tecnologia ela está em ascensão, não tem para onde fugir. Então, ter esse reconhecimento de que as gurias podem sim entrar nesse mercado é uma coisa importante, né? Elas se sentirem pertencentes a um ambiente que até então era majoritariamente masculino, né? Já no meu trabalho, eu não trabalho muito com a parte da tecnologia, eu trabalho mais com a parte da criação. Mas eu vou avaliar pelo quando vem o pessoal de suporte visitar o outro. Acredito que travou a conexão dela, né, Eli? Acho que sim. Vou guardar um pouquinho, ver se ela. Sua internet tá uma delícia hoje. É só na minha vez, entendeu? Voltou, ainda bem que voltou. Eu não sei até onde vocês me ouviram. Vocês ouviram até que parte? Tu estava falando quando vem o pessoal do suporte. Eles preferem, geralmente, antes de apelar para o suporte, eles preferem me chamar, mesmo não sendo a minha função, porque geralmente a gente tem mais um trato humano, né? A gente tem uma maior facilidade. Então eu vou lá, eu ajudo, eu explico, ó, deu erro por isso, por isso. Se tu fizer de outro jeito, talvez não aconteça isso. E tem esse trato humano, né? A gente tem mais essa sensibilidade. E foi bem bacana a Évila falar, então, das facilidades também. A gente sabe que nós temos dificuldades. E eu trouxe para vocês 3 exemplos de mulheres que deram certo. Obviamente que eu encontrei várias aí nas minhas pesquisas, né? Vou trocar meu Wi-Fi, peraí. Vai lá. Mas 3 mulheres que deram certo. E o grande gatilho aqui é nós não nos vitimizarmos, né? De nós nos autorresponsabilizarmos pela nossa carreira. Ok, o percentual é baixo, né? Nós podemos entender quais são os gaps aí desse mercado,
mas muito mais do que isso é nós entendermos quem são esses exemplos que deram certo. Claro, eu trouxe aqui figuras de fora, que nem a Marissa Mayer, que ela é cientista da computação, que ocupou posições estratégicas de liderança na Google, e atualmente ela é CEO da Yahoo, né? A Ginny Rometty, também, que é CEO da IBM, a Chelsea Sandberg, que é CEO do Facebook, e está entre as executivas mais poderosas do Vale do Silício. Ok, eu trouxe essas 3 figuras, né, que são grandes exemplos, e nós temos diversas figuras públicas aí que também deram certo, mas nós podemos olhar para o lado no nosso ambiente de trabalho, nós podemos olhar para os nossos professores, né, as nossas lideranças. Então, quem são essas pessoas que nós admiramos, quais competências elas têm, né, que a gente possa se espelhar e possa seguir nessa carreira, muito mais do que ficar olhando, né, esse número baixo, enfim. Eu acredito que vai ser muito mais positivo se vocês, né, mulheres da área da tecnologia, possam pegar, né, quem são essas figuras que vocês possam aí se espelhar na carreira de vocês. Legal a Lidiane trazer esses nomes. Eu gosto bastante da Cheryl, que ela é do Facebook, até tem o livro dela. Esse livro muito é muito bacana. Bom. Recomendo lerem. Até foi uma inspiração para essa live, né? Que é Faça Acontecer, Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar. Outras pessoas que eu me inspiro também é a Camila Schutt. Ela é brasileira e é empreendedora também. Ela tem uma empresa de cursos e uma escola, né? A Mastertech em São Paulo. Outras pessoas também que me inspiram são as PyLates, né? Tem outras meninas, né, na área, então no fim a gente cria um grupo, né? A gente acaba se unindo, se inspirando com as gurias que estão se desenvolvendo em pesquisa, né? Outro ponto relevante, né, nesse incentivo a mulheres na computação, tem o programa Meninas Digitais, é um programa da Sociedade Brasileira de Computação. E aí, nesse programa, as pessoas fazem várias pesquisas, vários trabalhos com meninas, às vezes desde o ensino fundamental até o ensino médio, ou depois ainda, né? Tudo isso para a gente incentivar, né, e mostrar que a área de TI é uma área bem rica e que a gente pode, sim, se apropriar dessa área. Outra coisa que eu acho bem interessante a gente comentar, é que na UX, por exemplo, a gente tem metade dos professores são mulheres, né, da área de TI. E elas contam que, tipo, quando elas se formaram, era meio a meio, não tinha isso de ser menos mulheres, né? Era metade mulher, metade homem, né? E hoje a gente vê pelas nossas professoras, né? Mas daqui uns anos, né, se a gente não tiver mais mulheres hoje estudando, aí sim vai ter mais professores homens e aí menos representatividade nessa área. Essa é um padrão da UX, né? Se a gente for para as outras universidades, talvez seja mais o percentual de professores masculino, né? Uma coisa legal é que eu fui pesquisar provavelmente a mesma lista e das pessoas importantes na TI, mulheres que atingiram esse patamar, essas 3 apenas são propriamente da TI, o resto ou é marketing ou é áreas afins, né? Então, para se ver que é muitas poucas mulheres da nossa área que realmente conseguem atingir esse patamar, né? Tem essa questão. Além do que, como tu falou, tem... Pode falar. Não, pode falar, depois eu faço a minha contribuição. Tá. Daí tu falou das meninas digitais, né? Que é ensinado isso para as gurias, além do PyLadies. E tem uma página, um site, tem um site, tem um Instagram das Brazilians in Tech, que é um grupo de mulheres que elas se reuniram para fazer um site
só para mulheres na área da tecnologia, seja engenharia, seja criação, game design. E é bem legal, porque, por exemplo, eu sou uma mulher da tecnologia. Eu vou lá e, por exemplo, eu conheço outra mulher. Daí eu tenho lá a aba Elas, que são mulheres que trabalham na tecnologia, que tu pode fazer conexões. E lá tu pode indicar uma amiga ou algo do gênero. Eu, por exemplo, eu entrei e indiquei a minha amiga. A minha amiga entrou e tinha uma outra amiga entrou e me indicou. E assim sucessivamente, né? E lá você pode, eu já conheci várias mulheres que estão nesse grupo, nesse site, e a gente fez essa questão do network. Gente daqui, gente de São Paulo, do Rio, do Amazonas, então é bem legal ter esse grupo. Já na parte do game design também, a gente tem, todos os anos, a gente tem as Game Jams, são grupos mesclados de homens e mulheres, que é um evento em que tu tem 48 horas para desenvolver um game do início até o final. E vendo que tem essa baixa adesão feminina, foi começado a fazer também as Women Game Jams. São Game Jams onde as equipes são totalmente femininas, que é para poder trazer as gurias para esse mercado, né? É isso. Bem legal. Muito legal. E eu, nas pesquisas, eu identifiquei bastante também que muitas vezes existe uma alta evasão das mulheres nos cursos, então elas até iniciam, certo? Mas aí no decorrer do processo acabam desistindo. E grande parte dessa desistência é por questões de talvez não se achar capaz, ou talvez encontrar algum rótulo, né? Algum feedback não tão bom assim no meio desse processo. E daí eu caio de novo, né, no mesmo comentário que eu fiz antes, da autorresponsabilização, de ser protagonista, de entrar para a discussão. Também acredito que a união faz a força, que nem a Évola trouxe várias oportunidades aí de conexões a mundo afora. Então, sim, é uma área nova, uma área que exige, mas que nós temos a capacidade, e com esse protagonismo, essa fala aberta, essa conexão, sim, né, meninas? É possível estar na área de tecnologia. Sim, e é uma área ótima para trabalhar, né? Não sei se a Eva gosta, acho que com certeza ela deve gostar, mas é uma área muito satisfatória, né? Porque a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre evoluindo. Eu participei também, acho que ano passado, eles têm um programa que é o Acelera Dev, que é um programa para acelerar a carreira de desenvolvedores, e eles criaram programas específicos para mulheres. Então, eles selecionaram mulheres para participar, e eu trabalhei como mentora. Então, foi bem legal, porque várias mulheres de outras áreas, então, que não tinham nem contato, assim, não tinham contato ainda com programação, elas se inscreveram, participaram, e depois, né, no final dessa aceleração, ainda elas poderiam concorrer a uma vaga para uma empresa, né? Então, algumas conseguiram uma posição nessa empresa, e isso foi bem legal. As gurias se dedicaram bastante durante a aceleração, aprenderam muito, e ainda conseguiram uma colocação no mercado de trabalho. Só para comentar que eu coloquei o site do Brazilian Zintec ali nos comentários, se o pessoal quiser acessar depois. Beleza. Vamos falar sobre o próximo tópico. Nosso próximo tópico, então, nós vamos falar sobre carreira e sobre liderança. A vontade aí das mulheres liderarem nesse mundo aí da tecnologia. O perfil comportamental das pessoas é muito importante que a gente pare, a gente pense no respeito que a gente precisa ter com relação às pessoas, né? Cada um tem um perfil, uma forma de agir, ele é extremamente subjetivo, e nós precisamos olhar para esse outro com mais humanidade, né? Quando a gente fala sobre perfil, né, para a área da TI, por exemplo, eu caio muito na tecla do autoconhecimento, né?
Nós precisamos, em qualquer área, ter autoconhecimento para saber quais são os nossos gaps, quais são as nossas soft skills. É muito simples a gente simplesmente lá conseguir vários diplomas, né, de hard skills, mas como eu me comporto, como eu me comporto perante o outro também. E quando eu falo de perfil, quando eu falo de alta performance, é como se nós tivéssemos uma Ferrari na nossa garagem e nós não usássemos essa potencialidade. Isso funciona perfeitamente para o nosso perfil, né? Para nós que a gente consiga entender quais são os nossos gaps, quais são as oportunidades de desenvolvimento que nós temos aí, por exemplo, para a área de tecnologia. Eu gostaria de ouvir um pouquinho da Eliane com relação aos perfis de liderança que você talvez já vivenciou, já teve a oportunidade aí em várias empresas que você passou, né, da área de tecnologia. Como foi para você? Foi positivo? Teve alguma dificuldade? Porque nós escutamos muito da parte técnica, né? Quem é da área da TI é muito técnico, não sabe fazer gestão, ou não tem perfil, né, para liderar. Isso é uma verdade, Eliane? Como é para você hoje? Eu passei por várias empresas, como a Lidiane comentou. Uma delas, o meu gestor, ele era uma pessoa técnica, desenvolvedor, ele foi gestor, e ele estudou para ser o líder, né? Então, ele melhorou muito na parte de liderança. Um problema que nós temos ainda na área de TI é, por exemplo, quando a gente tem um sentimento, digamos, pelo que a gente faz. E aí, se alguém diz, não tá bom, tem que melhorar, aí às vezes a gente pega isso pra gente, parece que eu não sou boa, ou que eu não fiz certo, sabe? Mas na verdade não, na verdade é que você naquele momento fez uma coisa que não estava boa, né? Mas que tu pode melhorar. E nós, como desenvolvedores, enfim, como profissionais, a gente pega muito pra gente, a gente acha, não, eu não sou boa, né, nessa coisa. Quer comentar? Para você, Évila? Ainda mais sobre aquela cobrança, né? Não, é porque assim, como a gente parece que fica aquele peso, como a gente é mulher, a gente tem que sempre hipercompensar as coisas, né? Não, a gente tem que trabalhar o dobro, a gente tem que sempre ser melhor. A gente, tipo, esquecendo o fator humano, né? Que todo mundo tem necessidade. A gente nós somos seres humanos como qualquer um. Só que parece que a gente tem que deixar de ser humano, ser quase uma máquina para poder conquistar um lugar no mercado, né? E a questão do TI é a questão que para a gente é importante ser um profissional flexível, né? Porque não é porque eu sou extremamente capacitado na minha área que ao lidar com a outra pessoa eu vou manter a mesma linha de conversa que eu tenho com a pessoa da área, né? Tem que saber dosar. Por exemplo, tem um pessoal que é leigo, eles não entendem tão bem, então tu tem que passar a informação, porém adaptar ela para que a pessoa compreenda, né? Isso é a questão da adaptabilidade, né? Porque, por exemplo, em alguns setores da nossa área, é muito mais relevante que o profissional saiba se adaptar do que ele seja altamente especializado, que se ele for para uma outra área, ele não vai conseguir se dar bem. Então, se você tem essa capacidade de estar sempre se adaptando, você se dá bem em qualquer lugar, né? E principalmente na relação interpessoal, que a gente sabe que tem algumas pessoas que, eu não vou com essa cara dessa pessoa, mas é assim, ó, bota um sorriso no rosto, pode xingar ela na tua cabeça, mas tem que tratar ela bem. É bem importante isso, né? E se tu quer ser um líder, tu tem que saber lidar com a pessoa, tu tem que saber resolver conflito, tem que saber ter uma relação interpessoal melhor, né? Exato. Nossa, perfeita colocação. E quando eu iniciei a minha fala, eu iniciei falando sobre a subjetividade humana, né, do nosso respeito com relação a esses profissionais. Mas também, além desse respeito, cabe a nós esse autoconhecimento, né, que a gente consiga entender qual é o nosso perfil para que a gente possa lidar com o perfil do outro também, né? Que foi o exemplo da Ferrari que eu dei, de performance, como você vai conseguir performar ali no mercado de trabalho, se você não se conhece, se você não sabe como você funciona
na tomada de decisão, no teu autocontrole, nessas questões mais interpessoais, né? Então, além disso, eu destaco também o que te motiva, né? Se realmente para você se tornar um líder, se você está disposto a investir essa energia de servir o outro, né? De despertar no outro o interesse de fazer as coisas, porque muitas pessoas pensam assim, eu sou muito técnico, então eu não tenho perfil para liderar. Gente, liderança ela pode ser aprendida, né? Ela não é uma habilidade que não pode ser desenvolvida. Não, muito pelo contrário. Eu posso sim ser um bom técnico e eu posso ser um bom líder. Mas eu preciso gerar esse autoconhecimento, eu preciso saber conhecer também o perfil dos meus subordinados, quem são essas pessoas, porque eu não posso liderar da mesma forma para todo mundo. Pensem comigo a nova geração, né? O quanto rápida ela está, ou mesmo agora na pandemia, quantas coisas mudaram, quantas coisas estão voláteis, né? Questão da Évila, que ela comentou sobre a adaptabilidade também. Então, sim, a liderança ela pode ser aprendida, mas eu tenho que querer e eu tenho que conhecer o meu perfil. A gente usa uma analogia também dentro da ferramenta que nós utilizamos para conhecer esse perfil natural, esse perfil adaptado, quanto eu preciso modificar do meu perfil para determinada função, né? Que é como se nós fôssemos escrever, pensa quem é destro, né? Escreva ali com a mão direita e está tudo bem. Eu vou ter uma fluidez maior para escrever, uma tranquilidade, eu vou caprichar, então eu vou ter uma facilidade. Agora, se eu for escrever com a mão oposto, né, canhota, eu não vou ter essa mesma facilidade. Eu vou escrever mais devagar, talvez não fique tão perfeito assim a minha escrita. E é isso no dia a dia. Então, quantas atividades eu vou ter que fazer com a mão esquerda, né, que não é comum para mim, não é fácil, não é fluido, e o quanto eu vou ter que escrever, né, vai ser possível escrever com a minha mão direita. Então, para liderar, nós precisamos entender que são pessoas, o mercado é rápido, eu tenho que gostar de pessoas, gostar das relações. E no passado, antes de eu me tornar líder, eu era analista de produção, né? E quando eu era analista de produção, eu fazia os indicadores, então era uma forma diferente de trabalhar. Quando eu precisei virar a chave para a liderança, outras pessoas davam o resultado por mim. E é isso que o líder faz. Né? O líder ele é um maestro, né? Ele ajuda as pessoas a se desenvolver, a conseguir alavancar aí o seu melhor potencial. Então, eu queria deixar um recado aqui para vocês que sim, é possível, mas por favor, né, a gente precisa olhar, mergulhar para dentro de nós mesmos, nos conhecermos e desenvolver as competências aí necessárias. Sim, mulher é possível liderar aí no mundo da tecnologia, sendo técnica, tá tudo certo, né? A gente vai ter aí como desenvolver essas competências. Muito legal, Lidiane, muito boa a tua contribuição. Eu vou comentar um pouquinho do livro, que agora eu lembrei de um trecho que ela fala, ela era líder, né, desde pequena, e ela disse que quando ela era pequena, assim, ela queria liderar, as pessoas chamavam ela de mandona, né, porque ela era menina, e daí ela era a mandona. É sempre assim, o homem, quando ele ordena, ele é o líder. Mulher, quando ela ordena, ela é mandona, chata, exigente. Sempre assim, né? E aí ela fala que depois ela teve também dificuldades, né, em ser líder, porque quando ela dava uma resposta mais ríspida, digamos assim, um não, as pessoas ficavam meio chateadas, né? Mas se fosse uma outra pessoa que desse esse mesmo não, as pessoas já relevavam mais, né? Eu queria ver contigo, então, Ediane, se tu tem alguma dica para essas mulheres que querem ser líderes, para poder ser mais efetivas no trabalho. Claro. Assim, obviamente que vem esses comentários, como vem os rótulos também, né? Nós conversamos no tópico número 2 ali, da evasão das mulheres da área de tecnologia, tanto de estudo como de atuação, e na liderança não é diferente, né? Por isso que nós precisamos ter esse autoconhecimento para entender qual é o teu perfil, né? Se você é uma pessoa mais comunicativa, mais arriscada, como você funciona com a tua tomada de decisão, para que você possa ter muito claro a forma de atuar,
para que você consiga aí driblar esses obstáculos, né? Porque esses comentários, sim, sempre vão ter. Eu tive vários comentários na época que eu era líder dentro de uma empresa, mas, gente, nós não podemos ficar apegada a isso ou levar para o pessoal, né? Quando nós recebemos um feedback negativo, é uma oportunidade que nós temos de nos desenvolver. Vamos lá, nem todos os feedbacks que eu recebo, necessariamente, eu vou aceitar, porque são presentes, certo? Se eu recebi e eu entender que ele não é válido para mim, que não faz sentido, eu posso devolver, eu posso desenvolver isso na equipe para que não gere ruídos de comunicação dentro, né, da minha área de trabalho, mas cada um vai ter seu perfil, da mesma forma que, né, quando a mulher fala é mandona, isso talvez o homem não. Gente, também para eles vai ter as dificuldades, vai ter, né, os comentários. Então, eu percebo que é muito mais de você entender qual é o teu perfil de liderar, ter uma comunicação muito clara, muito efetiva, olho no olho, né? Quando eu trabalhava dentro de uma empresa, e hoje eu trabalho desenvolvendo líderes, desenvolvendo equipes, eu abordo muito isso. Olho no olho, certo? Se teve um ruído de comunicação, a pessoa não gostou da forma com a qual você tratou ela, chama ela, conversa, se for necessário pedir desculpa, gente, nós estamos falando de humanidade, certo? São pessoas, nem todo mundo está no seu melhor dia, né, todos os dias. Nós precisamos ter essa cautela e trabalhar no desenvolvimento dessas pessoas. Desenvolvimento alavanca resultados. Se você entende quem são as pessoas que estão trabalhando com você, quais são os objetivos que ela tem, pessoais, profissionais, você consegue, de uma forma muito mais efetiva, engajar essas pessoas. Então, viram que da onde eu sempre parto? Autoconhecimento. Você precisa se conhecer para depois usar técnicas de feedback, de comunicação, de desenvolvimento da tua própria equipe. Então, essa é a minha dica para vocês. Muito boa dica. Évila, tu quer conversar mais um pouquinho? Não, é só concluir mesmo o que ela tinha falado, né? Porque que adianta tu querer. Porque para liderar uma equipe, tu tem que conhecer a equipe. Como é que tu vai conhecer alguma coisa sem se conhecer, né? Essa é a questão. Sabe, Foi bem levantada pela Évila, e hoje muitas empresas possuem custos altos com turnover, com absenteísmo, né? Porque não criou essa conexão com essas pessoas, né? O líder não criou a conexão. Então, para ela trocar de emprego por um valor insignificante, que talvez a empresa, né, poderia cobrir, ou de uma certa forma, talvez nem monetariamente, acabam perdendo esses profissionais, porque não cria conexão, não sabe quais são os objetivos. Muitas vezes você tem um excelente profissional de alguma área que esteja estudando e o líder não sabe nem que aquele profissional está estudando, está se desenvolvendo. Sim, é uma autorresponsabilização do profissional, mas, gente, o líder, eles têm que estar próximo. É ele que vai influenciar as pessoas, ele é um exemplo. Então, quanto mais próximo esse líder estiver, mais resultado ele vai ter e menos custo também com recolocação, com processos seletivos ele vai ter, certo? Isso aí. Muito obrigada, Lidiane. Muito boa contribuição. Bom, estamos nos 10 minutinhos finais, então vou pedir se vocês querem concluir com algum pensamento, alguma dica para as mulheres aí. Eu trouxe aqui o Ram Charan, que ele é um escritor indiano, que ele nos fala, né, que liderança é garantir resultados de alta performance, formar e desenvolver pessoas. Então, aliado ao que eu falei, né, de se conectar, entender o que essas pessoas querem para suas carreiras, fazendo com que os talentos apareçam. Então, quem são aí os talentos dentro do nosso ambiente de trabalho, com as pessoas que nós trabalhamos? E o Peter Drucker, ele fala que liderar não é um cargo, é a maneira de pensar e se comportar que influencia as outras pessoas. Então, liderar, para mim, sem sombra de dúvida, é a forma com que nós influenciamos as outras pessoas. Esses são os dois pensamentos aí que eu trago para a nossa live de hoje. Muito legal. Quer falar mais alguma coisa, Évila? Não, é só uma mensagem para as gurias que estão pensando em entrar na área, né? Que ela é uma área em ascensão, é uma área boa para se trabalhar
e que é para ignorar qualquer comentário e seguir o que seu coração tá mandando. Se teu coração diz, vai fazer isso, tu vai fazer isso, ignora o resto. Se tu tá, tipo, é melhor tu fazer um negócio que tu gosta do que se tu ficar preso numa profissão que tu vai ser infeliz, vai trabalhar só por dinheiro e vai terminar triste. Não é muito fugir, né? Porque se dependesse da minha mãe e do meu pai, ou eu faria arquitetura ou eu faria medicina. E olha onde eu tô agora. É basicamente isso, né? Não é muito. Pessoal, se vocês quiserem qualquer dica sobre carreira, sobre liderança, por favor, né, entrem em contato aí que a gente tá juntas nesse processo aí de desenvolvimento. Contem comigo. Muito obrigada, Lidiane. Muito obrigada, Évila, também pela sua contribuição. Então, para concluir, né, eu já tive várias colegas que desistiram do curso, fiquei bem triste, né, com essa decisão, mas tem vários fatores envolvidos, né. Mas eu digo para vocês que estão querendo entrar para a área de TI, é uma área ótima para trabalhar. Tem vários cargos dentro da área de TI, não é só desenvolvedor. A Évila trouxe ali algumas cargos, né? Mas tem outros tantos, né? Tanto na área de liderança, gerência de projetos, tudo isso envolve também TI, mas não é desenvolvimento de software especificamente. Eu acho que é isso para nossa live, muito legal os temas. Muito obrigada pela presença da Évila, da Lidiane. Foi muito bom ter vocês na nossa live. E é isso. Muito obrigada, meninas, e sucesso aí para vocês. Obrigada. Então, pessoal, estou encerrando a live. Muito obrigado por terem assistido. Se quiserem ficar por dentro dos nossos eventos, estarão sendo divulgados no Facebook, no Instagram, e também teremos novos eventos e lives disponíveis no canal. Então, estamos abertos também a ter a ouvir as sugestões de novos eventos, novos temas que vocês querem que a gente fale. Por favor, comentem, mandem mensagem, que a gente vai fazer outros temas também. Muito obrigado. Tchau.